Oi, tudo bem? No vídeo passado, nós falávamos sobre sinonímia, a palavra e os seus sentidos aproximados, né? Quem ainda não assistiu ao vídeo, vá lá e assista. Então, nesse primeiro vídeo sobre sinonímia, eu trabalhei, né, sobre a função da sinonímia, que é aquela função de quê? De descrever as mesmas coisas e as mesmas situações. E aí, então, eu mostrei o jogo do quarteto, né? Que a gente pode trabalhar com a substituição de palavras. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar com vocês sobre as funções que tem dependendo do material linguístico, ou seja, quais são os fatores que me levam à escolha de um ou de outro sinônimo. Em geral, nas aulas, a gente dá assim, olha, correlacione o sinônimo, dê o sinônimo, procure o sinônimo. Mas, raramente, a gente vê uma aula sobre sinonímia. A gente vê sempre esse uso dos sinônimos ou um exercício sobre sinônimos ou antônimos. Mas a gente não vê um estudo mais detalhado. Então, qual é o primeiro fator, tá? Esse primeiro fator, ele diz respeito às fidelidades às características regionais. Por exemplo, vou pegar aqui o dicionário da ilha. Então, vamos supor, eu tenho escrito lá, né? Poada. Ele foi numa poada. O que significa poada? Aí a gente abre aqui e vai ver que poada foi rápido, foi ligeiro. Por exemplo, Nico saiu daqui numa poada. Então, se eu estou trabalhando com texto, com regionalismos, eu tenho que buscar esse significado. Ou ainda, vamos pegar o dicionário do cearense. O que significa salseiro? Salseiro, né? Não tem nada a ver com salsa, nem com árvore. Salseiro aqui significa confusão. Então, ele se meteu num salseiro e saiu numa poada. Ou ainda, se a gente olha o dicionário de Porto Alegre, né? De Porto Alegrês, é um dicionário um pouco maior. O que significa balaio? Tá? Então, não é aquele... Tá só pensando no recipiente onde se guardavam as coisas, né? É uma grande quantidade de alguma coisa, até mesmo de pessoas. Por exemplo, tinha um balaio de gente na festa. Goleada no futebol é um balaio de gol. Então, primeiro fator linguístico que tem que ser estudado com os alunos é o de ser fiel à característica linguística. Então, se eu vou pegar um texto regionalista, eu tenho que considerar o sentido não daquele que está no dicionário normal, né? Mas o sentido específico. E aí a gente tem diferentes dicionários, como eu mostrei aqui, né? Aqui eu mostrei o de Porto Alegrense, o cearense e o dicionário da ilha, tá? E essa é uma boa busca para saber. Um segundo fator para a escolha, tá? É que se realce as diferenças de sentido. Então, por exemplo, num discurso técnico, né, o uso de uma palavra ou de outra, ele se altera. Você sabe qual é a diferença entre furto e roubo? Pois é, o furto é diferente do roubo. Por quê? Porque no roubo a pessoa sofreu algum tipo de violência. Então não dá para substituir, né? Ele sofreu um roubo, ele sofreu um furto. Quando eu digo furto, eu digo uma coisa. Quando eu digo roubo, eu digo outra. Eu vou dar uma sugestão para você. Vá lá no dicionário e pesquisa a diferença entre difamar, caluniar e injuriar. Parece que as palavras são iguais, mas elas não são. Então, a gente também vai encontrar aí os dicionários técnicos. Tem dicionário jurídico, tem dicionário filosófico. Existe uma gama de dicionários, né? É a mesma coisa, né? Dizer água é uma coisa, dizer H2O é outra, né? Então, assim, eu quero mostrar para vocês uma atividade possível também, né? Vou só separar aqui, tá certo? Por exemplo,
o dinheiro tem nomes diferentes. Então, por exemplo, quem é que fala dividendos? Quem é que fala honorários? Quem é que fala impostos? Quem é que fala herança, esmola, indenização, soldo? Tudo isso significa dinheiro, mas esse dinheiro vem de algum lugar. Então, os acionistas vão ter o quê? Dividendos. Os advogados vão receber honorários. O Estado cobra impostos, né? Os herdeiros ganham a sua herança. Os pobres pedem esmola, né? E os militares ganham o seu soldo. E os queixosos ganham a sua indenização. Então, o nome é dinheiro, mas muda, né, a forma como eu identifico esse dinheiro de acordo com a situação, tá? Tá certo? Então ninguém diz eu paguei dinheiro ao advogado, né? Pode dizer isso, mas qual é a palavra técnica aqui? O advogado ganha os seus honorários. Bom, nesse programa nós analisamos duas, né, situações para o uso, a escolha, tá certo? Das palavras. Uma é a fidelidade às características regionais. Então, quando eu tenho um texto de algum determinado lugar, eu tenho que procurar o significado daquela palavra e fazer a substituição não por um dicionário normal, ou dentro do dicionário, olhar lá na partezinha final sobre os regionalismos, né? Que no finalzinho do verbete, tem um dicionário maior, tem gíria, tem e os regionalismos também. Então, um fator para a escolha é esse, fidelidade às características regionais. E a segunda é ressaltar as diferenças de sentido, tá certo? Então, assim, um discurso técnico, tá? Que pode ser da área jurídica, na área da química, na área da biologia, tá certo? Então, todo esse trabalho interdisciplinar pode ser feito. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou apresentar os outros fatores que levam a gente a fazer a seleção de um ou de outro sinônimo. Até lá!